Olá, bom dia. Hoje é dia 25 de outubro de 2021. Eu tô fazendo esse vídeo hoje porque eu tava pensando assim, eu falei, nossa, eu tô postando palavras firmes, palavras fortes, né, a respeito do evangelho, do cristianismo na plataforma do YouTube. E algumas pessoas que devem ver falar, pô, quem é esse cara, né? Quem é essa pessoa que chega colocando né, vídeos desse nível, né, nesse nível sério, nesse nível pesado, vamos dizer assim, sobre o cristianismo e a gente nem sabe quem ele é. Bom, eu estou postando esse vídeo não para aqueles que já me conhecem, mas sim para aqueles que haverão de conhecer através dos outros vídeos que estão já na plataforma. Meu nome é Albino, eu sou evangélico há. Bom, eu aceitei Jesus em 2020, há 21 anos que eu sou convertido ao evangelho, ao cristianismo. Só que tem uma história, né? Sempre tem uma história. Eu sou criado, nascido e criado na cidade de Embu das Artes, município de Embu, divisa entre Cotia e Embu. Meu bairro mesmo, onde eu morava, pertence a Cotia. Porém, tudo aquilo que o pessoal ia resolver na época era no Embu das Artes, porque era mais fácil chegar até o Embu do que chegar a Cotia, do bairro da onde eu morava. E a estradinha de terra, uma vilinha, sim, algumas casas, todo mundo conhecia todo mundo. E assim, eu venho de uma família de 6 irmãos, e da onde eu me lembro da minha vida, assim, da onde eu começo a me lembrar da minha vida, é que a minha avó teve um tempo que morou conosco. Eu lembro que a minha avó sempre morou com a gente, parece. E eu era muito pequeno, e a minha avó ia numa comunidade cristã lá da região e nós íamos com ela, porque a estrada era de terra e era escuro. Então, para ela não ir sozinha, nós íamos. Só que, assim, era mais duas crianças para ela proteger, se acaso corresse algum perigo ou se aparecesse algum bicho, ela jogava, né? Ia eu e meu irmão mais novo. Aí ela jogava um de nós dois pro bicho comer e saía correndo, dava tempo, né? Porque nós éramos crianças. Brincadeira, brincadeira à parte, brincadeira à parte. Mas assim, a, a rua era muito escura e as casas eram muito distantes umas das outras. Era bem interior mesmo, bem sítio, vamos dizer assim. E eu lembro que nós íamos nessa igreja e eu não vou citar o nome dela aqui, até porque eu não tenho liberdade para estar colocando nomes aqui. Só que era assim, ela tinha os bancos de madeira e eu lembro que quando eu chegava lá, eu me sentia tão acolhido, tão guardado, tão protegido, que eu dormia naqueles bancos, parecia que eu tava, sabe, na melhor cama, vamos dizer assim, melhor cama. Aí o tempo foi passando, minha avó se mudou, é lógico, não morou mais conosco. Aí passou alguns anos, a minha mãe acabou se separando do meu pai. Como eu disse, nós éramos em 6 irmãos. E meu pai tinha problema com bebida. E, né, meus irmãos mais velho, meu irmão mais velho acabou sendo morto no meio desse processo. E meu pai, com problema de bebida, também acabou falecendo. Então nós ficamos desestruturados, porque não tinha mais um adulto responsável por nós ali. Então cada um fazia aquilo que achava que tinha que fazer e pronto. E nisso, né, imagina, um monte de criança, adolescente, sem ter um norte, sem ter um guia. Então, parei de estudar, comecei a trabalhar, me envolvi nas drogas, toda essa história doída aí. Aí, quando foi no finalzinho do ano de 99, eu tava numa situação muito difícil, muito difícil. E aí eu perguntei pra Deus, eu falei, Deus, é assim, se o Senhor existe, o Senhor veio me tirar dessa. Veio me tirar dessa. Mas o Senhor precisa vir até mim porque eu não sei aonde procurar. Eu não sei aonde ir. E quando eu fiz essa oração, que eu nem sabia que o nome disso era oração,
eu ainda vivi mais uns 8 meses numa situação bem degradante. E era engraçado porque às vezes vinha desespero no meu coração, só que aquele desespero era aplacado, porque alguma coisa trazia à memória essa oração. E eu pensava assim comigo: bom, se não existe Deus, eu não tenho do que ter temor, porque, sabe, socialmente eu não tinha ninguém acima de mim, entre aspas, né? Lógico, a gente vive debaixo de um sistema, tem as autoridades, só que para mim, na minha cabeça, naquela época, não existia motivo, por exemplo, para uma pessoa ser correta se não fosse por intervenção divina. Eu tinha isso no meu coração e na minha mente também, tanto que eu era todo destrambelhado. E quando eu falei isso, eu trabalhava numa oficina mecânica, eu trabalhava com carro. E o meu patrão, na época, muito gente boa, começou a cuidar de mim e me ajudou bastante. Nossa, sabe, me ajudou demais. E num belo momento, num belo tempo, a filha dele começou a frequentar a igreja evangélica, a esposa dele começou a frequentar a igreja evangélica, e aí o filho dele, que era pequenininho, de vez em quando ia na oficina e falava: Albino, vamos na igreja, Albino. Você tem que ir na igreja, Albino. Você tem que vir ouvir a palavra, Albino. Albino é muito bom ouvir a palavra. Isso um menino devia ter uns 7, 8 anos, hoje é adulto já, né? Muito amigo, assim, a gente tem contato, ele é muito meu amigo, eu gosto muito dele, porém a gente não tem aquele contato frequente, até porque hoje eu moro em Itapecerica da Serra. E, e ele falava: vamos, Pino, vamos na igreja. E quando ele falava aquilo, o meu coração queimava e vinha na memória aquela oração que eu tinha feito lá atrás. E um belo dia eu fui. Eu fui assim, né? Eu cheguei a sair no meio da reunião para poder fumar um cigarro, mas aquelas palavras despertou em mim um algo diferente. E as pessoas que estavam naquela reunião, que eu nunca tinha visto, pessoas educadas, bem aparentemente, pessoas de boa aparência, sabe? E elas chegavam em mim e falavam: oi, seu nome é Albino, oi, tudo bem? Me abraçavam e eu ali, sabe, meio mendigo mesmo, fedidão, né? Eu trabalhava na oficina, era relaxado, nem tomava banho, era muito. Era viciado, né? Era um cara viciado. E essas pessoas começaram a me ajudar e isso começou a despertar dentro de mim algo diferente. Aí eu comecei a pensar assim, eu falei: não, vou ter que ir limpo, vou ter que me limpar, ir limpo, para poder ouvir e prestar atenção naquilo que está sendo falado, porque existe algo ali. E eu lembro que eu fui limpo numa segunda vez e ouvi aquela palavra e a palavra entrou no meu coração e aquilo ficou remoendo dentro da minha mente quase uma semana e aquilo foi abrindo portas dentro de mim, áreas da minha vida, do meu ser que eu nem achava que existia. E passou um tempo, eu levantei a mão e fiz aquela oração de aceitação, aceitei Jesus como Senhor da minha vida, permiti que Deus entrasse na minha história e começasse a mudar a minha história. Só que foi um momento tão maluco, porque eu consegui ficar limpo uns dias, mas depois eu não aguentava, eu tinha que me drogar de novo, e aí aquele confronto interno, porque eu me drogava e eu ia pra igreja e as palavras vinham de encontro ao meu coração, e eu tinha necessidade de estar usando droga, até que passou um tempo, aí no mês de novembro do ano 2000, eu liguei para as pessoas dessa igreja e eu pedi ajuda. Eu falei: gente, me ajuda. Eu já não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. E aí essas pessoas me levaram para uma casa de recuperação. Eu nem sabia que existia isso, centro de reabilitação. Eu não sabia, para mim, não tinha ideia que essas coisas existiam. E eu fiquei na casa de recuperação, cumpri o período de 9 meses. Quando eu saí, tive uma leve recaída. Aí eu já entrei em desespero, falei: eu não posso cair, não posso perder essa vida. Fui, procurei as pessoas dessa igreja de novo. Aí, assim, esse pessoal ficou meio frustrado comigo, falando: nossa, né, a vida que ele tinha, a vida que ele tá tendo, e mesmo assim ele teve recaída, como assim? Aí me mandaram de volta pra casa de recuperação.
Quando eu voltei para casa de recuperação, eu comecei a chorar aos pés do Senhor, eu comecei a ler a Bíblia e comecei a ver que o povo de Israel, quando eles pecavam, eles iam, se humilhavam na presença do Senhor, e o Senhor vinha e mudava a história deles, e ali eles andavam mais um tempo, mas aí daqui um tempo eles pecavam de novo, e aí se afastavam da presença de Deus, aí o Senhor vinha com julgamento, e aí eles já se humilhavam e oravam de novo e buscavam a presença do Senhor, e o Senhor vinha com a graça dele, eu comecei a ver aquilo, aí eu comecei a chorar aos pés do Senhor, desesperadamente, falando: Senhor, muda a minha história, muda o meu coração, eu preciso ser transformado. E comecei a ler a Bíblia, e comecei a orar, e comecei a jejuar, e comecei a buscar dessa forma desesperadora, até que um dia eu falei pro Senhor: Senhor, eu não sei mais como fazer. Eu não sei mais como fazer. Me ajuda. E aí, dentro daquela casa de recuperação, o Espírito Santo veio sobre a minha vida de uma forma tão surpreendente, que lavou todo o meu interior, assim, parecia que tinham, sabe, todo aquele peso, toda aquela situação, foi arrancado tudo assim, arrancado, tirado, sabe? Como se, sabe, aquela sensação que você tem, que você, quando acorda de manhã, com a boca meio amarga, aí você vai, faz aquela higiene bucal e sente aquela sensação de frescor. Mais ou menos isso que aconteceu dentro de mim. Eu senti aquele frescor, aquela limpeza. E o Senhor me lavou por dentro. E eu me senti aceito por Deus, perdoado. E aí, quando eu tive essa sensação, eu comecei a buscar o Senhor em um outro sentido. Eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor me aceita, eu sei que o Senhor me perdoa, mas como é que vai ser a minha história daqui para frente? Aí eu comecei a buscar o Senhor nesse sentido. E fiquei tão desesperado pelas escrituras que eu comecei a ler a Bíblia, e em um período de 2 meses e meio, mais ou menos, eu li toda a Bíblia. Eu estava dentro de um processo de recuperação, então eu tinha tempo de leitura. Eu comecei a ler muitos livros, comecei a ler muita Bíblia, e orava muito, e jejuava muito, e buscava muita presença, e o poder de Deus vinha, e havia batismo com o Espírito Santo. E passou um tempo, eu comecei a ministrar a palavra dentro da casa de recuperação, e passou um tempo, o pastor dentro dessa casa de recuperação me colocou como auxiliar, como obreiro, e foi passando o tempo, e quando cumpriu aquele período que era para eu sair, eu falei: não, eu vou ficar mais um tempo, eu vou ficar mais um tempo. E ali o Senhor foi tratando o meu caráter, tratando, me moldando, me lapidando. E daqui a pouco saiu um nomezinho assim. Falei: irmão, né, os meus líderes lá: irmão, você é um missionário. Começa a se ver como um missionário. E isso eu estava lá dentro, né, contando com o primeiro processo, um pouco mais de 2 anos eu estava no total, vamos dizer assim. E, e aí, quando as portas começaram a se abrir dentro desse caráter, para que eu me tornasse um obreiro oficial da denominação a qual fazia parte, a casa de recuperação, o Espírito Santo falou: não, agora é comigo. E aí eu saí da casa de recuperação no ano de 2003, comecei a frequentar uma igreja no Embu das Artes, junto com o pessoal da igreja que me ajudava lá, dos obreiros que me ajudaram. E aí passou um período, houve um racha, vamos dizer assim, dentro desse ministério. E o Senhor me colocou junto com pessoas para manter aquele povo na cidade do Embu, e ali nós começamos a experimentar o sobrenatural do Senhor, algo inexplicável, algo que ninguém tinha controle, mas a presença do Espírito Santo fazia tudo acontecer lá no meio. E ali nós tivemos uma experiência de, acho que de 2, 3 anos, assim, muito surpreendente. Aprendemos muita coisa ali com o Senhor. E passando esse período, eu acabei me afastando do pessoal do Embu, porque eu tinha que trabalhar, voltei a estudar, estava, sabe, me organizando, né, socialmente, vamos dizer assim. E passou um período, eu fui sendo provado, sendo, né, trabalhado, sendo lapidado. E considerando toda essa situação, no ano de 2012 eu casei, né? Hoje 2021, eu moro em Itapecerica da Serra agora quase 10 anos, né? Tenho quase 10 anos de casado também, tenho 2 filhas. Às vezes eu pergunto para o Senhor por que eu precisei passar por todo esse processo de recuperação, essas coisas. Aí o Senhor esses dias estava me falando: eu precisava mudar o seu caráter. Eu precisava te reeducar.
porque você foi criado na sua infância, o começo da sua adolescência, você não teve um norte, você não teve a quem se submeter, você precisava aprender a ser obediente, aprender a obediência. E aí o Senhor me mostrou o versículo da Bíblia onde ele fala do próprio Senhor Jesus falando assim, aprendeu a obediência através do sofrimento, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E eu percebi que eu precisava aprender a me sujeitar ao Senhor. E quando o pessoal lá daquele ministério que fazia da qual a casa de recuperação fazia parte achavam que eu já poderia ser levantado obreiro, o Senhor mostrou que eu tinha muita coisa para ser tratada ainda, tanto que eu tô na escola do Espírito Santo, vamos dizer assim, sendo tratado pelo Senhor Jesus há 17 anos, né? E nesses últimos dias eu percebi coisas da minha infância, de quando eu ia para a igreja com a minha avó, quando eu dormia no banco de madeira, aquela sensação de proteção e conforto. E eu, em uma última oração, em umas orações que eu tive um tempo atrás, eu estava falando com o Senhor, eu falei, Senhor, eu não sou um servo, porque um servo, ele não tem a liberdade de opinião, ele serve o seu Senhor e ponto. Eu não posso me considerar um servo. Sou um funcionário? Não sou um empregado, porque o empregado ele tem o seu salário, eu não tenho um salário, eu estou aqui de coração voluntário, vamos dizer assim, na sua presença de coração voluntário. Mas eu olho para mim e não me acho digno de ser chamado filho de Deus, apesar de eu te chamar de pai e o Senhor me tratar por filho. E quando eu fiz essa oração, passou alguns dias, eu na igreja onde eu frequento aqui em Itapecerica, teve a ministração da palavra, e após a ministração da palavra, veio a ministração do louvor, e foi aquela música que canta assim, o Pai me adotou, eu era órfão, hoje sou filho. E ali a presença do Senhor veio sobre a minha vida, o Espírito Santo se manifestou de uma forma especial sobre mim. Eu comecei a cantar alto dentro da igreja, que até os ministros do louvor, eu não sei se eles pararam por minha causa, mas na hora quando eu percebi, eu tava cantando muito alto, e aí a igreja cantando tudo alto, e os instrumentos baixos, e todo mundo, o Pai me adotou. E ali o Espírito Santo trouxe a revelação no meu coração de que eu fui adotado e eu sou filho. E como filho eu precisava ser educado. Como filho eu precisava aprender a ser obediente, aprender a submissão, né? Aprender a colocar o pai na posição de pai como Senhor verdadeiro da minha vida. E depois nesses últimos dias, né? Isso aconteceu essa semana, essa revelação. O Senhor, ele tem confortado o meu coração como lá na minha infância, quando eu ia na igreja com a minha avó. Eu não sei se eu recebi alguma oração lá naquela época. Só que o Senhor, ele mostrou para mim que desde quando eu me lembro de gente, de quando a minha consciência lembra de alguma coisa, de quando a minha mente lembra de alguma coisa, o Senhor me mostrou que ele já estava lá. Eu não o conhecia, mas ele já me conhecia. E ele me acompanhou nessa trajetória maluca na minha vida, até eu poder ter os meus olhos abertos, vamos dizer assim, e buscar a compreensão da existência dele. E até hoje o Senhor tem me tratado, lapidado, me ensinado. Eu leio muito, estudo bastante, infelizmente, na verdade, por causa, né, da correria do dia a dia. Esses últimos anos eu não tenho me dedicado tanto à leitura e aos estudos como eu me dedicava lá atrás. E de todas as coisas que eu aprendi no longo desses quase 20 anos, 20 anos, quase 21 anos já, na presença do Senhor, são essas coisas que o Senhor tem começado a trazer, começado a revelar, e é isso que eu tenho buscado passar para vocês aqui através do canal do YouTube.
Eu creio que se o Senhor Jesus existisse hoje no nosso meio, ele usaria também as redes sociais, porque lá na época ele usou o barco, ele usou assim, as ferramentas que ele tinha disponível naquele momento. E hoje, através da tecnologia, graças a Deus, nós temos essa oportunidade, que nem eu estou postando esse vídeo hoje. Mas você vai poder assistir isso daqui 2, 3, 5, 10 anos. Se a plataforma ainda existir, estiver no ar, esse vídeo ainda estará aí. E eu agradeço a Deus verdadeiramente pela graça alcançada através do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus Pai Todo-Poderoso por ter me adotado e me disciplinado para que eu aprendesse a obediência, aprendesse a submissão, aprendesse a hierarquia e a verdade das coisas. Hoje eu sou uma pessoa educada pela presença de Deus, pelo poder do Espírito Santo, porque eu não era. Ele poderia muito bem ter me tirado das drogas assim, num piscar de olhos e me colocado em sociedade para viver normalmente de novo. Só que eu precisei passar por um processo para que eu aprendesse a ser submisso, aprendesse a ser obediente, aprendesse a ordem das coisas, vamos dizer dessa forma. Um grande abraço a todos vocês. Eu sei que o vídeo tem quase meia hora. Um grande abraço mesmo, que o Espírito Santo console o coração de cada um de vocês que assistiram esse vídeo. Eu não vou fazer aquela, né, dar um like, curtir, compartilha, não, misericórdia, não precisamos disso. Mas se isso tocou o seu coração de alguma forma, que você possa compartilhar com alguém que você acha que está precisando ouvir. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.